Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Estou aqui, tirei um pouquinho de tempo para vos falar de algo que eu partilhei num post esta semana acerca de mudança de mindset, alteração de mindset. O post que eu fiz era algo muito reduzido, muito sumário, relativamente ao core do que é essa mudança de mindset, ou o que é que pressupõe, o que é que tem aí dentro dessa mudança de mindset. Então, a primeira base é entender um mindset anterior. Eu não sou exemplo de ninguém, mas como qualquer pessoa, tenho registros também idênticos à sociedade atual, com ansiedade, com stress, com dificuldades, porque a vida traz dificuldades sempre, em qualquer processo. Então eu sempre fui uma pessoa com uma tendência a ser ansiosa, sempre uma pessoa, durante muitos anos, foi uma pessoa muito cismada nas coisas. Eu sempre sou uma pessoa que sempre estive muito embrulhada no problema, sempre estive muito centrada no problema. O problema quando surgia ou quando surge, há uma tendência natural em ficar muito bloqueada, muito concentrada em tentar resolver o problema, Eu sou uma pessoa que gosta de ir logo direto a resolver as coisas e tentar saber. Eu fico muito tempo a tentar perceber como, fico muito presa a isso. E portanto sempre fui uma pessoa com uma tendência mais de ansiedade. Há alguns anos eu tive algumas dificuldades na minha vida, em termos profissionais, em termos pessoais, em termos financeiros, que fizeram com que eu tivesse um nível de ansiedade muito alto. Mas assim, um ponto extremo ao máximo que eu já estive, ao ponto de eu ficar doente, ao ponto de eu vibrar num nível de agitação muito alto, mas assim, ao nível de agitação, ao ponto do coração alterar, ao ponto de eu sentir mesmo efeitos físicos dessa ansiedade muito fortes. E esse foi o ponto talvez extremo. E são anos a treinar, são anos a estudar. Eu comecei os meus estudos na área do yoga há 16 anos, mas antes do yoga já estudava meditação, eu já praticava meditação, eu já praticava também um pouco de magia. Passei por várias coisas, estudei muita coisa, muito do que eu ainda uso hoje, muito dos fundamentos estão cá, e principalmente yoga, claro, é a minha ferramenta de auto-performance pessoal, emocional, física, mental, e para além disso, é a ferramenta com que eu trabalho, é como eu trabalho embodiment, o trazer para a minha realidade as coisas, mas principalmente com a prática diária, a prática durante anos de yoga, eu acabei por, não é alterar, mas eu acabei por condicionar o meu corpo a absorver essa ansiedade, esse nervosismo, esse stress, de uma forma muito específica, que me alterava bastante a alimentação, que me alterava a digestão, não a alimentação, a digestão, que me alterava o meu foco e a minha concentração. E nesse ano em que as coisas foram um pico de ansiedade, de nervosismo muito fortes, mas assim, muito fortes mesmo, eu, a partir daí, foi tipo um descer. Pior que aquilo, não iria ficar. Por mais coisas que tenham acontecido depois, stresses, ansiedades, coisas que são normais, a vida tem percalços que fazem parte. E nós temos que os viver e temos que não anulá-los, não fazer de conta que eles não existem, para lidar com eles, aprender a lidar com eles. A partir desse ano em que o nível de ansiedade e stress foi muito alto, a partir daí eu tive uma percepção muito forte de que aquilo não fazia qualquer sentido, ter aquele nível de ansiedade. E uns anos depois eu olhei para trás e percebi mesmo que aquele nível foi o mais alto que eu já fui alguma vez na vida. E que não foi bom, não foi positivo de maneira nenhuma, tanto para mim como para as ações que eu tomava, porque todas as ações que eu tomava, todas as decisões que eu tomava eram sobre esse peso dessa ansiedade, desse nervosismo, e
basicamente isto foi nos últimos anos, foi quando eu comecei a também o acumular de tantos anos de prática, não é? São 16 anos de prática de yoga, são 16 anos de trabalhos intensos e são 10 anos de ensino. O ensino tem muito impacto aqui, 10 anos de ensinar, 10 anos em ginásios, 10 anos a dar 14, 16 e 18 aulas por semana, aulas PTs, aulas em grupo, acompanhamentos, é muita aula, muito treino, ok? O que faz com que a minha prática de yoga, para além da prática que eu fazia diariamente individual, que nem sempre era diária, ok? Eu nem sempre fazia uma prática completa diária, porque havia dias que eu estava extremamente cansada, nem sempre eu fazia aquela prática toda, mas eu fui acumulando tempo de prática, tempo de treinos, com as aulas que eu dava. Em cada aula, se eu dava 18 aulas por semana, se eu dava 22 aulas por semana, PTs, portanto aulas privadas, aulas em grupo, estava o tempo todo a praticar. Ao mesmo tempo, as técnicas com os alunos. Primeiro, sou uma professora que não gosta muito só de fazer e de ver os outros fazerem. Eu, normalmente, estou a fazer ao mesmo tempo. Então, para além de estar a orientar, estar a ministrar a aula, a acompanhar e fazer esse trajeto com os alunos, eu própria, individualmente, eu estava a trabalhar muito o praticar durante a aula. Eu acabava por praticar várias, se contarmos cada aula tem 45 minutos, ou algumas aulas são de 1 hora, e antigamente eram quase todas de 1 hora. Eu praticava várias horas por dia entre aulas e técnica pessoal, práticas individuais, que nem sempre eram práticas completas, sempre era uma prática toda estruturadinha, toda feita para mim. Sim, houve alturas que eu fazia a minha prática muito estruturada e eu nunca gostei de práticas curtas, eu sempre gostei de fazer práticas de 2 horas. Sou uma pessoa que, se fazendo a minha prática individual sem qualquer controle de tempo, ela vai expande-se bastante do tempo, mas isto tudo acumulado durante 10 anos de ensino, 16 anos de estudo, 16 anos, portanto, 6 anos como aluna e 10 anos como professora, já. Sendo que isto tudo acumulado tem um efeito muito forte no nosso sistema interno, no nosso sistema central nervoso. O sistema central nervoso, ele funciona com uma espécie de um ponto de equilíbrio. Nós temos ansiedade e stress. Ansiedade não, temos stress. Nível de stress é necessário para viver, isto é, no sentido em que nós temos que ter um incentivo, nós temos que ter um estímulo. Esse estímulo ativa o nosso sistema nervoso, uma parte do sistema nervoso que se chama simpático, ok? O sistema simpático é a parte do sistema central nervoso que ativa o corpo, que o coloca em ponto de fazer coisas, ponto de agir. Portanto, é quando nós ativamos muitas vezes o sentimento de ativa, de fuga ou de lutar, é quando nós ativamos para fazer na vida e é necessário. Sem esse sistema de segurança, basicamente nós iríamos acabar por não fazer nada, porque a vida tornava-se muito fácil, não era preciso agir para nada, então basicamente iríamos também a uma morte lenta. É preciso esse sistema, faz parte do nosso sistema central nervoso. Só que nós hoje em dia somos expostos a um nível de ansiedade, como eu disse, que me referi há pouco, tive uns anos muito intensos. O nosso nível de ansiedade, o nosso nível de stress que nós hoje temos é superior àquele que antigamente existia. Se fôssemos olhar para os nossos avós, se fôssemos olhar para antes mais disso, o nível de ansiedade e stress a que eram expostos era muito menor. O que fazia com que o nível de stress que o corpo, o sistema nervoso central, a parte do sistema simpático, era ativado muito menos vezes ao longo do dia. O que fazia com que, porque naturalmente o nosso corpo tem equilíbrio ou procura o equilíbrio, nós ativamos o outro sistema parasimpático. Naturalmente o nosso corpo ativa o sistema parasimpático para equilibrar aquele nível de ansiedade, que é isso que faz o equilíbrio do sistema central nervoso e é isso que nos permite
ter um sistema imunológico mais forte, ter um corpo mais forte, mais capaz, uma mente, um emocional mais estruturado. Basicamente é o que sustenta uma vida saudável no nosso corpo. Tem muitos mais pormenorzinhos aqui pequeninos, vamos centrar nessa parte. É aquilo que estrutura a nossa parte saudável, física, mental e emocional. É um sistema central nervoso em equilíbrio, ok? Só que nós estamos num ponto de vida em que o nível de stress e de ansiedade que nós nos expomos é altíssimo. Principalmente é altíssimo internamente. Nós colocamos esse nível de stress e dessa ansiedade para nós mesmos. Hoje em dia tudo nos causa ansiedade. Causa-nos ansiedade aquelas coisas mais fortes, como tenho que sair de frente do carro porque o carro vai-me atropelar, se eu estou a atravessar a rua num sítio onde não tenho cuidado, como nós hoje em dia não fugimos só dos perigos imediatos. Tudo nos é visto pelo nosso sistema nervoso como um perigo. A conta que vai chegar e que vai sair da nossa... a conta a pagar, a bill que vai sair da nossa conta bancária. O prazo de um trabalho qualquer que nós temos que entregar, ou algo que nós sentimos, que nós colocamos essa pressão em nós próprios, algo que nós queremos conquistar, que nós queremos esse objetivo pessoal, e está a demorar, as pressões internas, seja de objetivos de vida, seja de coisas que nós temos que colocar em andamento. Basicamente, o nível de stress a que nós nos expomos hoje em dia, fora o stress físico, a que expomos horas a mais, acordados sem dormir, o estímulo dos audiovisuais, o estímulo do computador. Portanto, o nível de estímulos do nosso corpo hoje é altíssimo, o que faz com que, naturalmente, o nosso sistema central nervoso não seja capaz de fazer o quê? Compensação do sistema central nervoso. Então, o sistema parasimpático, que é o que ativa o nosso corpo para regular esse nível de ansiedade, basicamente é ativado sempre que nós fazemos ações, nós tomamos ações que elas regulam o nosso sistema nervoso central para que ele desative o sistema de fuga e de ataque, o sistema de ativação, basicamente. Nós começamos a tranquilizar, é quando nós vamos fazer ações que portanto, nos retirem o nível de ansiedade de cima. Sei lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser ir descansar, ir dormir, que sim, regula bastante. Pode ser ir a um spa, pode ser tirar umas férias. Não interessa. As ações que nós utilizamos, que para nós funcionam, para regular o nosso sistema central nervoso, elas têm que ser, hoje em dia, num nível superior, num nível estratosférico. Tem que ser muitas ações para compensar o nível de ansiedade que nós colocamos no nosso corpo e na nossa vida. Ora, as técnicas de yoga são das técnicas mais poderosas para regular o nosso sistema. E 16 anos de prática de yoga, fora os outros anos já tinha de meditação e de outras práticas, outros rituais que também ativavam o sistema parasimpático, em acumulação, não estamos a falar de uma coisa que funciona de uma vez, em acumulação fez com que o meu sistema, hoje em dia, o meu sistema nervoso, para além de ele reagir muito mais rápido a qualquer ação que eu faça para regular o sistema parasimpático, para regular o meu sistema central nervoso, é muito mais rápido a atuar, porque tem um acumular de muitos anos. A verdade é que isso, pelo acumular, vai fazendo mudanças internas na forma de estar, na forma de pensar, na forma de agir, que criam automatismos. Da mesma maneira como eu sou pitosga como o caraças, o meu automatismo para acordar é colocar os óculos, os lentes de contato, não vejo o mundo à minha frente com nitidez nenhuma, não é? E basicamente espalho-me à torto e direito, porque sou mesmo muito pitosga, faz com que crie automatismos de regulação do meu sistema central nervoso que antigamente não existiam. Porquê? O acumular fez o hábito. Mas para além desse hábito, nos últimos 2 anos principalmente, talvez seja nos últimos 4 anos, mas nos últimos 2 anos com maior intensidade, porque eu comecei a estudar mais profundamente
mais profundamente técnicas e fui muito mais, de uma forma muito mais consciente, de estudar Tantra, aprofundar-me no Tantra, que era algo que eu já estudava, mas que fui-me aprofundar muito mais com técnicas, com um trabalho mais intenso, faz com que hoje o meu sistema central nervoso ele seja muito mais automaticamente retomado, porque eu nos últimos 2 anos, para além de ter percebido este automatismo a entrar muito mais rápido, eu senti uma necessidade profunda de aumentar imenso o número de práticas, o número de sadhanas, e sadhanas significa prática diligente, sem interrupção. É uma prática que é feita diariamente com uma repetição, com um objetivo, com uma estrutura, um ritual montado, uma forma específica. Eu fui aumentando muito o número de práticas, não só em prática de yoga em específico, isto é, técnicas usadas no yoga, como outros rituais, outras técnicas que regulam o meu sistema central nervoso. O que faz com que nestes 2 últimos anos eu consiga, de propositadamente, isto é, não foi algo que aconteceu assim, foi algo que foi conduzido a que isto acontecesse, eu conseguisse em muitos momentos do meu dia, às vezes horas, às vezes um dia inteiro, eu esteja num estado de espírito, um estado mental, um estado emocional que me soa muita paz. Mesmo quando nem tudo está bem à minha volta, mesmo quando estou com algum problema financeiro, mesmo quando estou com alguma questão de saúde, ou alguma pessoa na minha família, ou alguém muito próximo, um parceiro meu, quando eu tenho alguma coisa a preocupar-me, mesmo assim eu consigo que isso não me tire a paz, eu consigo que isso não me tire a sensação de felicidade, mesmo quando são coisas muito profundas e muito difíceis, são coisas que até me podem fazer chorar durante horas. Só que o que estava por lá abaixo, mesmo a chorar, mesmo estressada, mesmo preocupada, o que está lá embaixo é uma sensação de paz e de bem-estar que é muito difícil de descrever, porque é um estado que eu só conseguia ativar porque eu me permitia ativá-lo e porque o número de práticas que eu fui fazendo ao final, ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, elas trouxeram-me para aqui. Então, algumas só. Já este vídeo já está um pouquinho extenso, com alguns minutos mais que aquilo que eu queria, porque eu falo mais sempre. Algumas grandes práticas que fizeram assim, grande sentido e grande mudança nestes 2 últimos anos. Uma das principais, e que sim, também é uma técnica que está incluída dentro de yoga, que é a gratidão, ok? Que é uma profunda gratidão, algo que vem de dentro. Eu tenho um ritual diário de gratidão. Eu tenho uma pedrinha, que eu chamo a minha pedrinha da gratidão, que eu todos os dias, sem exceção, até quando vou para fora, eu levo isto num saquinho próprio que tenho só para a minha pedrinha. Eu sento-me e eu utilizo esta pedra nas minhas mãos, eu vou tocando nela para ela me dar uma sensação de existência, uma sensação de realidade, ok? E eu vou tocando nela e eu vou passando pelas coisas pelas quais eu sou grata no meu dia. Vai de simples coisas como grata pelo copo de água maravilhoso que eu tomei que me tirou a sede, a coisas mais profundas, como as pessoas que estão na minha vida, os professores que já correram todos na minha vida, aos quais eu sou imensamente grata por tudo que eu aprendo e tudo aquilo que eu aplico, aos meus amores, à minha família, pequenas coisas, desde o sol que tocou na minha pele, o dia maravilhoso que eu fui, por exemplo, esta semana para a praia, que me soube pela vida, coisas assim. E todos os dias eu faço isto. Todos os dias eu pego nesta pedrinha, eu faço isto sempre no final da noite, antes de me deitar. Portanto, eu pego na minha pedrinha, coloco na minha mão e estou aqui a tocar na pedrinha
e mentalmente a agradecer a tudo aquilo que passa na minha vida, ok? E já faço sem... posso ter falhado. Se eu falhar uma vez por mês agora, é muito. Nos primeiros tempos que eu comecei a fazer até técnica, provavelmente eu falhava 2, 3 vezes por semana. Agora, se eu falhar uma vez por mês, é muito. E é preciso estar muito mal para eu não fazer isto. Muito mal no sentido de mal disposta, ou com sono, ou muito mal mesmo. A verdade é que eu não tenho falhado mesmo um dia com esta pedrinha. Esta foi uma das que fez uma grande mudança no meu sistema imunológico central, no meu sistema central nervoso. É este ritual de gratidão que eu faço todos os dias, sem falhar, ok? Este é um deles. Mas, junto deste, e este ritual eu estou a fazer, se não há 2 anos quase, sem falhar, eu acho que há 3 anos com falhas e há 2 anos sem falhar. Falhar uma vez por mês pode ter acontecido, mas não é mais que isso. Portanto, 3 anos com muitas falhas no início e 2 anos com quase falha nenhuma, ok? Junto disto, ao mesmo tempo, eu faço uma meditação. Eu paro, faço a minha técnica de meditação, sempre junto. Normalmente até faço primeiro a técnica de meditação, depois a técnica da gratidão e por último, se incluindo isso, eu faço um mantra, ok? Mantra é a repetição de um som que tem uma produção de um ultrassom também, que produz uma alteração no nosso sistema central nervoso, ok? Então faço sempre mantra depois do meu ritual de gratidão. Neste caso utilizo um contador, ok? Isto é um Japa Mala. Japa Mala é basicamente como se fosse um contador, tal qual como quando nós fazemos no catolicismo, utilizamos um terço para rezar. Um terço é nada mais do que um contador, é um acessório para ajudar a manter a concentração e o foco, nada mais que é. Portanto, eu uso um Japa Mala para fazer um mantra e se eu comecei a fazer uma volta do Japa Mala no início, depois 2 voltas, depois 3 voltas. Então, estas são algumas das práticas que eu faço diariamente, mas nos últimos 6 meses, em que é mesmo, para além de terem acontecido coisas muito poderosas, muito fortes na minha vida nestes últimos 6 meses, coisas muito difíceis emocionalmente, mas também ao mesmo tempo que trouxeram uma mudança interna muito profunda, a verdade é que nestes 6 últimos meses eu também tenho incluído práticas fortíssimas, diárias ou semanais, que elas ainda mais impacto fizeram sobre mim. Então, uma das principais e que eu não faço todos os dias, mas que eu faço quase todos os dias, é dançar, ok? Eu nunca fui uma pessoa de dançar, não sou uma pessoa que gosta de dançar, sou uma pessoa que é muito crítica, que acha que não sabe dançar, que não gosta muito de saber dançar, mas que é vaidosa, é que gosta de dançar e que gosta de achar que dança bem, mas sabe que não dança bem. Não interessa, não é para ficar bem na fotografia, não é para dançar bem, é para soltar o corpo, é para deixar a música e vivenciar basicamente o que se diz em inglês, embodiment, em consciência corporal, tá? Abandono corporal, deixar que o corpo ele processe as emoções, que o corpo processe o dia. E geralmente eu faço isso com a música que eu utilizo, é a música trance, ok? É a música que mais me diz, é isso. É a música que me põe a dançar, música que eu fecho os olhos e que me perco e que eu fico ali, às vezes 20 minutos, só a dançar. Aqui no meu quarto, só dançar, pé descalço, às vezes com o pijama, outras vezes nua, não interessa, só dançar, só mexer, sem ritmo, sem coordenação, não é preciso estar bonito, não é para estar bonito, é para deixar o corpo extravasar aquilo que está cá dentro, ok? Às vezes choro, ao mesmo tempo estou a dançar, às vezes rio,
outras vezes tem um sorriso imenso nos lábios. Então, essa é uma prática que eu não fazia antes e que eu comecei a incluir e que ela me dá uma sensação muito, muito poderosa. Outra prática que eu incluí também, e essa não é diária, essa é quase todos os segundos, ok? Eu sou surda de nascença deste ouvido, não ouço deste ouvido, portanto eu só ouço o ouvido direito, o que faz com que seja bastante sensível a locais com imenso ruído. Sou bastante sensível, não só porque tenho dificuldade em entender, em ouvir especificamente quando está demasiado ruído, como hoje em dia já não lido tão bem com o excesso de ruído à minha volta. E eu sou uma pessoa que dá 3, 4, 5 aulas por dia em ginásios, e percorro toda a cidade. Gaia, Porto, Porto, Matosinhos, Dragão, ando a saltar de local em local e ando de transportes públicos. Permaneço muitas horas fora de casa. Eu acordo às 6 horas da manhã, às 6 e meia da manhã, e às vezes estou a chegar à meia-noite ou 1 hora da manhã. O que faz com que eu esteja na rua praticamente todo o dia, em transportes públicos, em locais com muito barulho. Permaneço muitas vezes em shoppings, porque estou na praça de alimentação, fico a estudar, fico a trabalhar, o que faz com que eu esteja sempre muito ruído à minha volta. Isto está-me a prejudicar bastante, porque me estava a incomodar muito. Então comecei a utilizar, está desligado agora, mas praticamente eu ando com os fones o dia todo. E o que é que o fone tem? Tem música, estou sempre ligada à música. Mas se no início eu usava músicas, às vezes até não as melhores, agora basicamente eu ando o dia todo, a não ser que eu tenha que estar a ouvir, não é? E aí tenho que tirar, porque eu não ouço mesmo. Portanto, a probabilidade de alguém falar comigo e eu não estar a ouvir, tenha que primeiro tirar o fone ou desligar os fones, é muito grande. Eu passo o dia todo a ouvir músicas que regulam o meu sistema central nervoso. Ou são mantras, ou são músicas de frequências que ativam o sistema parasimpático, que fazem com que eu hoje consiga estar a maior parte do dia a vibrar, a ter uma ressonância física daquela vibração. No início eu fazia isso porque me ajudava a concentrar. Hoje eu não faço isso só porque me ajuda a concentrar. Eu faço isso porque eu consigo manter, mesmo quando tenho preocupações, mesmo quando estou estressada, quando estou preocupada, eu consigo atingir níveis poderosos de bem-estar e de paz com esta música o dia todo, ok? Então este para mim é como se fosse um ritual que eu passo a maior parte do dia, ok? Muitas vezes, além de estar a ouvir a música, estou a fazer uma meditação no meio do meu dia, sentada no autocarro. Estou com música, fecho os meus olhos e estou a fazer uma meditação. Outras vezes eu venho a caminhar, estou com música e faço uma meditação a caminhar. O que faz com que eu esteja o tempo todo a produzir práticas, pequenos sadhanas, utilizando técnicas de meditação, técnicas de concentração ao longo do dia. O que também aumentou muito a vibração que eu tinha e que me fez ainda regular mais o meu sistema parasimpático. Outra prática muito poderosa que eu incluí nos meus dias e nas minhas semanas é uma prática simples, é algo ritual, é algo fofo até, e que eu já não sei viver sem isso, que é cuidar do ambiente à minha volta. Tentar ter momentos específicos do meu dia para criar limpeza à minha volta. Há coisas que eu não faço sem me deitar. Há coisas que podem ser 2 horas da manhã, eu vou fazer antes de me deitar, porque aquilo traz-me uma paz, saber que eu naquele dia não falhei comigo mesmo, naquele objetivo de criar limpeza à minha volta. Estas são algumas das práticas, há muitas mais, ao longo da semana, ao longo do mês, em tempos específicos,
em coisas mais específicas, outras mais ritualísticas, que fizeram com que eu hoje conseguisse alcançar níveis que eu não alcancei em 16 anos. Que eu não alcancei em 20 anos. Ou melhor, alcancei após esses 20 anos. Mas também eu tenho a percepção de que alcancei muito por acumulação. Não é estes 2 anos de práticas mais intensas que fizeram este chip, esta mudança. Não. É um acumular de 20 anos, ok? Com a cereja no topo do bolo. Que estes 2 últimos anos, 4 anos, 2 anos mais intensos, em práticas muito mais avançadas, mesmo algumas mesmo muito mais avançadas do que sempre fiz até hoje, que fazem com que o meu nível interno de paz e de bem-estar seja completamente superior ao que sempre foi, independentemente do que acontece à minha volta, ou mesmo na minha vida pessoal, que até possa às vezes ser problemático, difícil de lidar, emocionalmente desafiante. Mesmo assim, o nível de paz e de bem-estar alcançado hoje não tem descrição. Desejo a qualquer pessoa que me diga possa sentir por longos períodos esta sensação boa, tá? Então vou aqui aos poucos deixando algumas ideias, vou dando mais partilha do que se passa na minha estrutura de evolução. Tá? Esta foi uma longa conversa de 30 minutos em que eu expus um pouco do que é este estado em que é produzido por regulação do sistema central nervoso. Espalhei-me aqui um bocadinho, andei assim um bocado devagar, normal. Sou mesmo assim, divago com muita facilidade, mas cada vez menos, cada vez com mais foco. Pessoal, até uma próxima.